Então, a gente está dentro, vamos lembrar onde estamos. Estamos dentro de um grande módulo, que é o primeiro módulo do nosso terceiro ano, que fala da vida no mundo espiritual. A gente está falando de muita coisa sobre essa vida no mundo espiritual, que é a nossa vida, em um outro momento. A gente viveu essa vida em vários outros momentos, vamos viver novamente. Vamos lembrar daquele conceito básico que só temos dois estados enquanto espíritos. Ou estamos encarnados, ou estamos desencarnados. E aqui a gente está discutindo um pouco a vida do desencarnado, que um dia desse nós éramos um desencarnado aí. A questão é, como é que um desencarnado ocupa seu tempo? A gente já estudou nas semanas passadas como é que eu começo minha jornada de desencarnado no novo ciclo, que é o processo de morte, como é que ocorre a morte, como é que ocorre o desencarne, estudamos sobre as esferas espirituais, os diferentes planos, foi visto também especificidades, como o caso das crianças, semana passada, e agora a gente vai ver um pouco dessa discussão, assim, como é que essa questão da ocupação do tempo, ou das tarefas, atividades, no plano espiritual entre os desencarnados. Os encarnados, eles têm tarefas a cumprir, porque vejam que nós aqui, encarnados, normalmente a gente tem tarefas a cumprir, a gente tem deveres, obrigações, né, compromissos. E será que os desencarnados também têm? Uma questão. Todos os espíritos têm deveres a cumprir? E aí, assim, foco nos desencarnados, tá? Por enquanto, tipo assim, os espíritos, eles têm deveres a cumprir? Ou a vida é aquela vida mansa, né? Aquela dicotomia básica que às vezes a gente aprende nas nossas religiões, de que ou você está no paraíso comendo uvas perto de um lago, ou você está no inferno queimando, né? Mas será então que existem deveres a cumprir, os espíritos? E sim, existem deveres a cumprir, existem obrigações, existem tarefas, mas as ocupações, a forma como o espírito ocupa seu tempo, ela é coerente com o grau de adiantamento. Então, quanto mais elevado o espírito quanto mais evoluído, ele tende a ter ocupações às vezes mais específicas ou mais complexas do que quando o espírito ele é menos evoluído. E veja que, de certa forma, isso faz muito sentido, porque o tipo de tarefa que a gente vai desempenhar no nosso dia a dia tem a ver com as nossas capacidades e habilidades. Veja que na vida encarnada também é assim. Cada um de nós aqui não tem possibilidade de se envolver em qualquer coisa, em termos de tarefas, né? Existem limitações e habilidades em cada um de nós, que tem a ver com coisas que a gente treinou, às vezes coisas inatas, né? Pensando só nessa vida. Então, de fato, as ocupações dos espíritos elas vão ser coerentes com o grau de adiantamento. Essa questão do grau de adiantamento, veja que influencia um monte de coisas, né? O estado psicológico do desencarnado no pós-desencarne, o local onde ele vai habitar, onde ele vai transitar, e também as ocupações dele. Aí outra questão, então, para a gente discutir essa coisa da ocupação dos espíritos, né? Existe ociosidade no mundo espiritual? É possível um espírito ficar sem fazer nada? Absolutamente sem fazer nada? Aí a pergunta para vocês, o que vocês acham? Eu acho que sim. Se ele não quiser fazer nada, eu acho que ninguém obriga ele a fazer, não. Mas acho que também, pegando por um exemplo que eu vi uma vez num livro de Chico Xavier, né, psicografado por André Luiz, eu acho, não sei se foi Nosso Lar, acho que foi, que ele dá um exemplo de uma irmã que não queria trabalhar, né, cumprir alguma obrigação, mas ela queria, assim, visitar a família, mas ela não tinha esse merecimento porque ela não prestava nenhum serviço, não colaborava de nenhuma forma. Acumulava bônus horas, não era? Sim, o tal do bônus horas, né? Então, eu acho que todos deveriam cumprir alguma função, mas eu acho que acaba que alguns não cumprem, acho que não é obrigado, assim, de uma forma veja só, incisiva. Sim, a resposta é sim, tá certo? Mas veja que, para a gente raciocinar aqui, a gente pode fazer aquela velha comparação que é válida para um bocado de coisa. Tudo que a nossa vida de encarnado é uma cópia da vida dos desencarnados. Então, existe uma semelhança muito grande entre os dois planos. Então, se entre os encarnados existe ociosidade, existe bastante, certamente entre os desencarnados também deve existir. Então, sim, porque como vimos agora há pouco, a ocupação dos espíritos vão ser coerentes com o grau de adiantamento. Então, a gente consegue entender que
Um espírito menos amadurecido, menos adiantado, ele tende a entender menos o valor do trabalho, da ocupação útil. Então, para ele, pode parecer ser melhor, por exemplo, ficar sem fazer nada, né? E, claro, há outras variáveis também que entram aqui nessa história. Mas, no mundo espiritual, o ócio está muito ligado a isso também. Dificilmente não, você não vai encontrar espíritos mais evoluídos no ócio, de jeito nenhum. Ócio, agora detalhe, o ócio ele é sempre temporário, porque existe uma coisinha chamada lei do progresso, e dentro de cada um de nós espíritos existem algumas sementes plantadas, e de alguma forma, quando a gente fica muito tempo no ócio, entra uma coisa chamada tédio, certo? O tédio é um companheiro nosso milenar. Então, em alguns momentos, esse tédio ele vai aparecer e ele tende a aparecer em ócios prolongados. Então, de alguma forma, esse espírito vai se sentir impelido a se ocupar de algo. Infelizmente, às vezes a ocupação não é tão interessante assim em termos de contribuição para o universo, né? Como, por exemplo, um espírito no mundo, no plano dos desencarnados, ele pode querer se ocupar, por exemplo, de atos criminosos, né? Então, uma ocupação, né? Ele sai do ócio, mas digamos que não é algo interessante. Felicidade é sentir utilidade. Isso aqui é um princípio, tá certo? A gente pode levar isso como um princípio para a vida, tanto de encarnado como de desencarnado. O sentimento de ser útil é algo que é bastante expressado, a gente vê na literatura, entre os espíritos mais adiantados. Eles falam isso pra gente. Que tipo assim, como é bom se sentir útil. E essa, muitas vezes, é a grande recompensa do fazer o bem. O fazer o bem de forma genuína, ele não está atrelado a uma recompensa direta da pessoa que está recebendo esse bem, né? Seja material ou mesmo afetiva. Ah, não, eu vou fazer o bem para essa pessoa porque eu quero ser retribuída por ela, afetivamente ou materialmente. Não, é algo mais amplo, é o se sentir útil, é o estar cumprindo uma missão, é o estar contribuindo com a lei de amor. Então isso é a verdadeira felicidade. Pergunta, dentro desse tema do ócio, né, e de ocupações, os desencarnados dormem? Pergunto para vocês. Nós encarnados dormimos, né, obviamente, mas os desencarnados, depois que a gente passa para lá, a gente também dorme? Sim. Acho que sim. Sim, dorme sim. Existem, e principalmente aqui nesses planos espirituais ligados à Terra, que existe uma proximidade muito grande, né, da vida de encarnado para desencarnado. Existe uma necessidade sim desse espírito dormir, de fazer o ciclo sono-vigília. Passa um tempo acordado e um tempo dormindo. Inclusive, a gente vê também nos livros que existe até uma recomendação mesmo, até para espíritos um pouquinho mais evoluídos, de que sim, você precisa do repouso, né? O repouso viria nessa forma de sono aí. Tipo assim, você de fato precisa se esforçar para trabalhar bem, mas você tem que ter o momento do seu repouso. Isso realmente acontece. Tiago. Oi. Tem religião evangélica que orienta, fala que quando a pessoa morre, eles ficam dormindo. Sim. Então, eu acho que é por isso mesmo que existe, que eles dormem. Na verdade, essa é uma coisa interessante, a gente vê em alguns livros também histórias como essa, de espíritos que desencarnam e ficam dormindo um sono profundo, e é difícil de acordar eles, porém, assim, se fosse um sono profundo para estar de boa, até que poderíamos pensar, mas costuma ser um sono profundo um pouquinho perturbado, porque assim como também nós dormimos, os desencarnados também dormem, os desencarnados também sonham como nós e também têm pesadelos durante esses sonos. Então você pode ter sonos bastante perturbados. Mas essa questão das religiões influencia muito às vezes. Porque imagine, você vai desencarnar, você vai morrer, se você tem uma convicção absoluta que vai ser de tal forma, você cria uma indução sobre você mesmo, sobre o seu próprio espírito. Então esse é um mecanismo que cria sonos perturbadores no plano espiritual. Esses espíritos ficam dormindo um longo tempo. Número 1, primeiro problema dessa história, né? Perda de tempo, né? Você está dormindo ali e, enfim, não está se ocupando de nada. E número 2, esses sonos tendem a ser um pouco perturbados. Isso é um probleminha que acontece aí em alguns lugares. Outra questão. Desencarnados se ocupam com a vida da matéria? Vejam bem, a questão você está lá no plano espiritual, seja em que lugar for, umbral, lá em nosso lar,
Esses desencarnados que estão lá, não estão, né, como o próprio nome diz, não estão mais encarnados. Eles se ocupam de algo relacionado à vida nossa aqui, a vida da matéria? Atividades ligadas à vida da matéria? Sim. Sim. Exemplo. Alguém me dá algum exemplo? Eu não entendi se ainda não se desligaram totalmente. Pronto. Aí você está falando dos motivos, do motivo por que ele se ocupa. Mas eu digo assim, me dê um exemplo de uma situação em que um espírito está se ocupando com a vida da matéria, um desencarnado. Né, que seria quando eles estão aqui na Terra ajudando os encarnados, assistindo eles. Sim, de alguma isso forma. é um exemplo. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo bom, né, inclusive, mas tem exemplo ruim? Os obsessores, Também os obsessores. Os nossos amigos obsessores, companheiros de todas as horas. Né? Oi? Quando se tornam obsessores. Exatamente, né? Eles estão interagindo conosco, Os né? que estão ainda apegados à matéria. Isso. E vamos lembrar, pessoal, né? Isso é uma coisa bem comum em sessões mediúnicas, e muitos espíritos relatam isso pra gente, que é o quê? É muito comum muitos espíritos desencarnarem e continuar querendo viver a vida de encarnados. Seja frequentando determinados ambientes que gostavam de frequentar, sejam tentando ingerir, por exemplo, substâncias químicas, álcool, drogas, né? Curtindo festas. Então, assim, sim, isso é bastante comum. Só que aquela velha regrinha, né? Quanto mais superior, quanto mais evoluído, quanto mais amadurecido esse espírito for, ele vai se ocupar somente se for útil ao progresso, né? Isso envolver alguma contribuição positiva, né? Como alguém deu exemplo aqui, agora que você pode ter espíritos aqui, na verdade você tem com frequência espíritos ajudando, auxiliando, né? Encarnados aqui. Mas, quanto mais inferior o espírito o envolvimento na matéria é muito forte, né? Inclusive, isso é uma das características marcantes de espíritos menos evoluídos. Eles são altamente materializados. Beleza. Mas veja que, se vocês forem ver lá no título do roteiro, que embasa aqui nossa conversa, ele fala de ocupação e missão, né? Ocupação e missão dos espíritos. E aí, é importante a gente tentar diferenciar aqui um pouco desses dois conceitos para não gerar confusão, tá? Vejam que se prestarem atenção, eu estava falando muito de ocupação. Ocupação do espírito, ele se ocupa disso, se ocupa daquilo. Mas a gente escuta muito falar no meio espírita de missão, né? A missão de fulaninho, a missão do espírito tal, a missão. E aí, qual seria a diferença entre ocupação e missão? Ocupação, a gente pode pensar como qualquer atividade que ocupe um tempo, certo? É algo mais genérico ou mais amplo. Então, qualquer coisa que esteja ocupando e que esteja preenchendo meu tempo é uma ocupação. Inclusive, assim, no limite, eu posso estender esse conceito ao próprio ócio, né? Se você está sem fazer nada, você está se ocupando de fazer nada. Né? Então, assim, mas a ocupação seria esse conceito mais amplo, qualquer tipo de tarefa, de trabalho, enfim, qualquer tipo de coisa que você esteja fazendo com o seu tempo. Já a missão é algo mais, digamos, específico, que tem a ver, a missão é um tipo de ocupação, tá? É um tipo de ocupação que tem por objetivo contribuir com algo. Ou seja, a missão está ligada ao princípio da lei do amor, que é a lei que rege todo o universo. Então, quando eu estou realizando uma missão, nesse contexto aqui, eu estou me ocupando de uma tarefa que vai gerar algum tipo de contribuição para uma outra pessoa ou para um coletivo, certo? E indo na linha desse conceito, existem os espíritos, eles têm missões, né? E as missões, elas muitas vezes são planejadas, elas são arquiteturadas, elas são desenhadas para que os espíritos as executem. E vamos pensar até em espíritos assim, de forma ampla, tá certo? A gente vai ver aqui alguns exemplos. Missões. As missões dos espíritos, elas sempre têm por objeto o bem. Isso tem a ver com o conceito que eu estava falando para vocês. A missão é uma ocupação que tem o objetivo de contribuir, e contribuir está dentro dessa questão da lei do amor. Auxiliar o progresso, né? Também tem essa resultante. Se eu estou contribuindo com alguém, com uma coletividade, eu estou auxiliando de alguma forma esse progresso.
A atuação de uma missão, ela pode ser mais ou menos ampla. Você pode ter uma missão assim muito, muito grandiosa, por exemplo, como, e eu vou citar um exemplo aqui bem grandioso mesmo, que é Jesus. Jesus, a missão maior dele é governar espiritualmente o planeta Terra. Então veja que coisa enorme, né? E você pode ter missões bem mais específicas, bem mais focais. O desempenho, olha só, o desempenho do espírito na sua missão impacta o seu próprio amadurecimento e adiantamento. Ou seja, quando você está num processo de missão, em outras palavras, fazendo o bem, você de alguma forma está contribuindo também para o seu próprio adiantamento. Exemplos de missões. Categoricamente, dividi aqui para a gente tentar entender algumas categorias de missões, vamos dizer assim. Missão espiritual de um povo. E veja que aqui eu estou até expandindo o conceito, porque a gente pode imaginar uma missão não só de um espírito, mas de um conjunto de espíritos. Quando a gente, então existe, a gente pode entender até a linha do tempo aqui da seguinte forma, né? Pegar aqui de baixo para cima, tá certo? Portugal e Espanha, lá... Se bem que não está em ordem cronológica, tá? Mas eu vou começar de baixo para cima. Portugal e Espanha, lá no século XIV, século XV, a gente vai lembrar aqui, estudando história, lá no nosso glorioso ensino médio, a gente vai lembrar que essa foi uma época importante em que essas duas nações, elas lideraram um movimento de expansão pelos mares. Você tinha um investimento muito grande em embarcações, né, para fazer comércio marítimo e também descobrir novas terras. E assim que foi a história do descobrimento das Américas, né, do Brasil, etc. Então, de alguma forma, existe essa discussão na literatura que, pensando de uma forma mais ampla, esse povo, essas nações, elas tinham uma missão histórica, social, política, naquela época, de fazer esse movimento acontecer. Veja que, assim, tem um monte de coisa ruim que aconteceu naquela época, um monte de coisa errada, mas percebam que esse movimento de expansão marítima, ele serviu para o progresso. Ele serviu para o progresso da humanidade de alguma forma, de uma série de formas, inclusive. Então isso pode ser considerado, sim, uma missão. Existia uma contribuição. Mesmo que muitas daquelas pessoas envolvidas naquele processo, elas não tinham esse pensamento. Tipo, não, eu estou numa missão para contribuir para a humanidade, né? Mas muitas vezes, dentro de um planejamento maior para a nossa humanidade, você às vezes coloca para reencarnar determinadas pessoas com determinadas habilidades em determinados locais, em determinadas épocas, para que consigam fomentar esse processo desse progresso científico, cultural, social. Grécia e Roma Antiga também foram duas nações que tiveram um papel muito importante no desenvolvimento de muitas coisas relacionadas à cultura, até conhecimento científico, o embrião de vários conhecimentos científicos aí, que a gente foi desenrolando ao longo da história, lá na época antiga, eles tiveram também um papel. E isso não tem nada a ver com todas as coisas ruins também que aconteceram, as coisas ruins que essas nações fizeram dentro delas mesmas, para outros povos, mas existia uma contribuição aqui. E aí tem a história do Brasil, né? O Brasil, ele é apontado aí, existem livros específicos falando sobre isso, eu compartilho com vocês assim, que eu não tenho uma leitura profunda sobre isso. Mas a ideia é que o Brasil vai ter um papel muito importante nessa era de transição planetária que a gente está vivendo. É esquisito pensar assim, quando a gente faz um recorte mais curto, nós aqui vivemos no Brasil e a gente vê as barbaridades que acontecem, né, ao longo do tempo no nosso país. É esquisito pensar que o Brasil vai ocupar uma posição de destaque no aspecto moral, né, no aspecto de desenvolvimento espiritual. Mas isso é que está dado e assim, o tempo vai mostrar pra gente como é que isso vai se desenrolar. Mas seriam exemplos aí de missão espiritual de um povo, né, pensando num aspecto bem, bem mais amplo. Teríamos também a missão de espíritos desencarnados, e aí sim, especificamente dos desencarnados, existem as famosas caravanas de auxílio, essa é uma imagenzinha lá do nosso lar, certo? As caravanas de auxílio são muito narradas nos livros de André Luiz. Se você quiser estudar sobre isso, basta ler aquela sequência lá daqueles livros de André Luiz, da vida no mundo espiritual. Ele fala muito, e porque ele pessoalmente participou muito dessas caravanas. Eram grupos de espíritos que saem de determinados locais, colônias, postos de socorro,
para fazer auxílio, seja no próprio mundo, no próprio plano dos desencarnados, seja também no plano dos encarnados. Só dar entrada aqui para uma pessoa que está chegando agora. Bem, então, aí eu tenho até um trechinho aqui, pessoal, aqui do livro de Obreiros da Vida Eterna. É um desses livros que eu estava comentando aqui, da sequência dos livros de André Luiz. E ele fala o seguinte, tá? Isso aqui é um dos mentores falando para André, eu acho que era isso. A casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível. Detalhe, o que era a casa transitória de Fabiano? Isso aqui era uma instituição, uma espécie de posto de socorro, que estava instalada, ela foi construída dentro do umbral, certo? Chamada de casa transitória porque a missão, a função dessa casa era receber recém-desencarnados em estado psicológico complicado e dar um tratamento inicial ali para depois passarem ele para outros lugares, né? Às vezes colônias espirituais. Então ela tinha essa missão, assim, uma espécie de pronto-socorro mesmo, principalmente para receber recém-desencarnados, mas também eu acho que trabalhava com os desencarnados que já estavam lá na localidade. Então ele fala assim, a casa transitória de Fabiano tem-lhe prestado o socorro possível. Ajuda essa que, até hoje, vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Debalde libertamo-los, periodicamente, dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Fogem de nossa influência retificadora e tornam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas de porvir. Então, aqui ele está descrevendo a função da casa. Essa casa aqui, ela funcionava dentro desse esquema de caravanas também. Saíam equipes dessa casa para resgatar espíritos em regiões, em planos bem inferiores. Lembra que a gente viu lá na aula sobre planos espirituais, que tem aquelas zonas, às vezes, abaixo do umbral, zonas podem ser chamadas de zonas infernais, em que os espíritos ficam em charcos, né? Assim, é um cenário bem apavorante. E aí ele está até dizendo aqui, veja só a dificuldade, né? Porque às vezes você oferece ajuda a esses espíritos, mas eles ainda não estão prontos. Eles não estão prontos e eles são resgatados, mas acabam voltando lá espontaneamente. Parece um contrassenso, como é que uma pessoa vai querer ficar no sofrimento? Mas tem toda uma série de determinantes psicológicos e morais que deixam a gente escravizados a algumas coisas. Então, esse é um exemplo de missão de espíritos desencarnados. Auxílio aí aos irmãos que estejam em sofrimento. Mas nós, nesse momento aqui que estamos encarnados, também podemos ter missões. Na verdade, todos nós, de alguma forma, devemos ter algum tipo de missão. E aí, entre os encarnados, existem as chamadas missões gerais, nas ciências, nas artes, na política, na religião, que é o quê? Aquele espírito, aquele conjunto de espíritos que tem uma programação de contribuir nessas áreas da vida cotidiana. E a gente tem muitos e muitos exemplos. Na própria área científica, muitos grandes cientistas que contribuíram com descobertas importantes, pensando, por exemplo, na área de saúde, né? Quanto de sofrimento foi aliviado, quanto de progresso a gente teve. Só pensando no último século, graças a avanços de conhecimento científico, né? Falando das vacinas, né? Algo fabuloso, assim. E aí você vê que muitos desses espíritos, eles estavam nesse processo de contribuir com isso. Isso sim é uma forma de missão e bastante nobre, né? Você contribuir aí com o crescimento intelectual, né? E de certa forma também com implicações morais aí para a nossa humanidade. Existem as missões pessoais mais restritas, mas nem por isso menos importantes, que é a maternidade e paternidade. Essa aqui é uma missão assim bastante complexa, mas muito importante. E boa parte dos encarnados, muitos de nós reencarnamos com essa missão aqui. Eu digo muito de nós porque, de fato, não são todos que devem ser pai ou ser mãe, mas a maioria, no estágio que estamos aqui na Terra, tem essa missão, né? Faz parte aí, entra no combo de missões que a gente tem enquanto encarnados. Então você tem também missões de apoio familiar, né? De você estar dentro de uma família e você poder contribuir no auxílio ao seu parente aqui, assim, extrapolando essa questão de pais e filhos, né? Irmãos, tios, sobrinhos, enfim, pessoas da família que e você vê muitos exemplos, né? Muitos de nós aqui talvez tenhamos histórias para contar nesse sentido, de como pessoas foram importantes na nossa vida e nós podemos ser também importantes na vida de muitas pessoas
em relação a esse apoio. E na vida profissional também, por exemplo, em cada uma das profissões que nós atuarmos, nós podemos ter missões importantes, que podemos estar contribuindo para a sociedade, para pessoas, né, de formas muito diferentes. Mas aí toda profissão ela tem um potencial de contribuição e por isso ela pode ser encarada também como missão. E aí eu destaco, faço um ponto de alerta aqui, quando a gente está falando das missões, especialmente sobre essas missões que eu estava falando agora por último, ligadas a questões familiares, de maternidade, paternidade, que é a dependência emocional. Isso às vezes é um ponto de polêmica muito grande aqui dentro do espiritismo, porque a gente fala muito sobre caridade, sobre renúncia, sobre a lei do amor, etc. E aí acontece às vezes a seguinte situação, né? De eu estar num relacionamento, e leia relacionamento de forma ampla, né? Pais, filhos, irmãos, enfim. Eu estar num relacionamento e, de certa forma, por eu acreditar que eu tenho uma missão com aquela pessoa, uma missão especial e tal, e aí eu acabo me submetendo a um relacionamento abusivo. E você vai ver que isso extrapola a questão da missão. Porque relacionamento, muitas vezes, é um processo de mão dupla, tá? Então, o que é que a gente vê? E casos como esse são muito comuns. Entre nós aqui, talvez, tenhamos situações como essa, e isso acaba resultando em adoecimento psicológico. Então, é você se entrar num auto-sacrifício muito intenso, infinito, duradouro, porque você acha que a sua missão é essa, você tem que ajudar aquela pessoa, e a pessoa está lá, a pessoa não está, digamos assim, querendo receber de forma genuína aquela sua ajuda, ou de certa forma está utilizando aquela ajuda de forma inadequada, e está construindo com você uma relação abusiva e você fica nesse processo. Então a gente precisa ter muito cuidado e discernimento para fazer esse julgamento. Não é algo simples, isso gera muita dúvida, né? Quando eu estou num processo de desconforto emocional por causa de um relacionamento, e essa é o grosso das causas de nossos problemas, né? Os relacionamentos de forma geral. Quando a gente está no desconforto e a gente fica naquela, não, mas será que eu estou faltando com a caridade? Eu escuto muito isso, principalmente no meio espírita. Será que eu estou faltando com a caridade? Eu não deveria ajudar mais essa pessoa? Eu não deveria ser mais tolerante com ela? E sim, isso pode ser uma realidade em determinados contextos, mas em outros não. Então eu preciso estar muito consciente de como está o meu estado mental, o meu estado emocional, para eu não estar caindo na cilada da dependência emocional. Porque estar tentando ajudar a pessoa simplesmente porque eu sou um sujeito passivo, porque eu tenho medo de ser rejeitado, porque eu tenho medo de ser castigado, de ser punido, né? Isso muitas vezes está na nossa mente. Esse não é um auxílio útil. Essa não é uma verdadeira missão. E aí, por último, já encerrando essa apresentação, eu coloco para vocês uma frase de um importante neuropsiquiatra austríaco, que ele falou assim: se você não sabe qual a sua missão na vida, já tem uma, encontrá-la. Isso nos faz pensar que sim, todos nós de alguma forma temos uma missão, porque ninguém está aqui a passeio. A vida do encarnado ela é muito valiosa. E a gente vem para cá com uma série de objetivos de aprendizado e de evolução. E dentro dessa esteira, dessa linha de aprendizado e evolução, a gente tem também missões. E vejam que a gente estava conversando aqui, as missões não podem ser restritas a essa coisa grandiosa. A missão, né? Tipo assim, o Jesus da vida. Não. Existem missões, muitas vezes, que são mais específicas, mas nem por isso deixam de ser valiosas, né? Como na vida profissional, como nos relacionamentos, né? Paternidade, maternidade, enfim, várias outras coisas. E a gente precisa estar... Isso tem a ver, pessoal, com o propósito de vida. A gente precisa estar conectado ao nosso propósito. A gente precisa compreender qual é o nosso propósito. O que é que a gente está fazendo no mundo, né? Não podemos viver de forma automática, porque nós temos um ferramental muito poderoso de compreensão, de chegar nessa verdade, de compreender nosso propósito, que é o Espiritismo. O Espiritismo nos dá essa possibilidade de aprofundar, de tentar compreender em profundidade os nossos propósitos.